Às vezes, algumas pessoas me perguntam em quê? Você trabalha em quê? E então eu digo, eu sou juíza arbitral. Muita gente confunde. Aí diz, você trabalha juiz arbitral, é juiz de futebol, né? Porque as pessoas acreditam que ser juiz arbitral é só quando está trabalhando com futebol. Não, gente. Existe a lei Marco Maciel, cujo número da lei é 9.307, do ano de 1996. Essa lei já vinha por trás, porém, através de Marco Maciel, ex-senador pernambucano, foi deputado e também advogado. Então, ele colocou essa lei para ser votada e o Congresso aprovou. As duas casas legislativas aprovaram e então existe o juiz, o árbitro, que não é de futebol, e sim da justiça privada. Então, eu sou árbitra da justiça privada do Brasil. Qual é a vantagem disso? É que nós trabalhamos em qualquer cidade, em qualquer estado, e não precisa concurso público. É uma lei que permite que as pessoas de 18 anos que sejam capazes possam ser juízes. Não é obrigado ter curso superior, não é obrigado ser advogado, não é obrigado fazer concurso público, conforme os juízes togados que vão exercer as suas funções dentro de uma comarca, de um município ou de uma vara. Uma vara significa uma comarca, numa cidade, e ele só vai exercer a função de juiz naquela comarca, naquela vara. Poderá, em algumas ocasiões, os juízes togados são aqueles que prestaram concurso e foram nomeados para trabalhar para o Estado. Então, eles não podem exercer outra função a não ser a de juiz e de professor, no caso. Já nós não, nós podemos ser juízes desde que sejamos escolhidos pelas partes. No meu caso, eu tenho uma Câmara arbitral, é a Câmara Pernambucana de Mediação e Arbitragem, e eu posso exercer a minha função e profissão em qualquer cidade e em qualquer estado, e se a pessoa também for, digamos, versado em algum outro idioma, né, for um poliglota, ele poderá também exercer a função de árbitro em qualquer outro país, fora aqui do Brasil. Então, essa é uma das vantagens. E nós trabalhamos com o direito constitucional, o direito civil, trabalhamos com o direito trabalhista, fazemos contratos, que também está dentro digamos, da nossa legislação, e trabalhamos também com as normas e os costumes. Não é obrigado trabalhar somente com as leis, mas é bem mais viável que nós entendamos das leis do Estado, porque às vezes precisa, né? Quando é necessário, quando se faz necessário, nós utilizamos a Constituição, o ordenamento jurídico do país. Quando não, resolvemos de acordo com a equidade, ou seja, com os costumes. Esse direito, o árbitro,
Isso vem desde a época de Roma antiga, né? Então, se você está numa comunidade onde existe o costume, né? E então você vai se basear pelo costume das pessoas daquela localidade, daquela cidade, daquela comunidade, né? Até mesmo, digamos, alguns direitos que são adquiridos com o tempo, né? E as pessoas recorrem à justiça privada. Nós trabalhamos com a justiça privada do Brasil. Então, qualquer pessoa pode fazer também o curso de arbitragem e vai poder exercer na sua cidade, poderá exercer no seu estado, né? Por exemplo, eu posso sair daqui, eu estou em Recife, na capital, mas se eu for para Garanhuns, para Caruaru, se eu for para a cidade do Rio de Janeiro, se eu for para o Rio Grande do Sul, se eu estiver em Minas Gerais, eu continuo e serei juíza de uma causa. Geralmente, nós nos associamos a uma câmara arbitral, porque a câmara arbitral ela vai dar segurança, porque é uma coisa legal, certo? Nós, geralmente, temos a carteira de identificação, né? É uma carteira, pode ser associativa daquela Câmara, e nós vamos trabalhar. Portanto, o bom da justiça, justiça privada, é que ela é descentrada. Já os advogados, por exemplo, eles trabalham em um estado, né? Mas eles só podem trabalhar em outro estado se eles tiverem permissão daquela associação da qual faz parte. Nós não, nós trabalhamos com a equidade, né? Ou seja, com as normas e os costumes do lugar, ou do estado, ou do país. E homologamos, damos a sentença após as partes serem ouvidas e concordarem entre si, diferente do Estado. O Estado tem um juiz para resolver aquela questão e ele vai aplicar a sentença. E alguém pode recorrer da sentença. Se não aceitar a sentença, aí pode recorrer. Já na justiça privada, não há como recorrer da sentença. Por quê? É fácil de entender, porque foram as partes que dialogaram, conversaram entre si, e isso daí, junto com, aliás, assistido com os mediadores e conciliadores, que poderão ser vários, e poderão também ser vários juízes numa questão. É assim que nós trabalhamos, e quando as pessoas me perguntam se eu sou juíza de fato e de direito, de acordo com o artigo 18 da Lei Marco Maciel. Eu também sou advogada, mas eu gosto de trabalhar com a mediação, conciliação e arbitragem. Então, eu não sou árbitra de futebol, eu sou a árbitra da justiça privada do Brasil. Entenderam? É isso aí.